Olá a todos, como vocês estão? Este é o quarto vídeo da série sobre como usar a linguagem C# na Godot. Nesse vídeo vamos cuidar mais um pouco dos efeitos do nosso jogo, criar um marcador de pontos e fazer alguns polimentos para a próxima aula só lidarmos com banco de dados. Antes de começar, não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar. Ajuda demais o canal. Falei que não iria fazer o efeito de explosão do asteroide, mas resolvi fazer, senão a série poderia ficar muito confusa para novatos. Mas enfim, vou dar apenas uma pincelada e tentar ser mais direto ao assunto. Já abri o projeto do nosso jogo, já abri também o asteroide e criei uma partícula. Defini o tipo de geometria para o nosso efeito, criei um material para ele e estou editando agora. Vou desativar os efeitos com luzes e sombras. Vamos alterar do modo para adicionar cor, o modo de exibição para o modo partícula, e adicionar uma textura. Vamos definir algumas propriedades das partículas, desativar a gravidade, definir uma velocidade e um ângulo de lançamento. Vamos fazer um gradiente para mudar a cor durante o período de vida das partículas. Caso quando vocês começarem a editar o gradiente não cause efeito nas partículas, vocês devem voltar para o material e ir nas propriedades Vertex, e marcar a opção de baixo, para permitir alterar. Vou aumentar a quantidade de partículas, desativar a emissão de sombras, deixar o efeito mais explosivo, e marcar como emissão única. Vamos agora adicionar um player de animação, e criar a animação de explosão. Vamos adicionar uma chave nessa animação. Eu acabei movendo o shape de colisão sem necessidade para ser filho do Spatial. Eu queria alterar a escala de todo mundo, mas esqueci que o shape só pode ser filho do Rigid Body. Mas enfim. Vou criar uma chave para aumentar a escala do modelo, e também uma chave para ativar a emissão da partícula. Vamos voltar para os códigos, criar uma variável para armazenar a referência até o animador. No método read pegue essa referência, do mesmo jeito que fizemos em aulas passadas. Lembrando que o nome precisa estar certinho entre aspas. Qualquer dúvida volte para a interface da Godot. Não se esqueçam também de sempre usar ponto e vírgula no final de cada comando. Por fim, para executar a animação, podemos usar a variável que criamos para rodar a animação. Cada vez que uma bala encosta no asteroide ela se remove e subtrai uma vida da variável do asteroide. O critério que vamos usar para rodar a animação é se já acabou as vidas. Galera, eu tive sérios problemas usando acentuação e símbolos na Godot, então não usem. Eu acabei colocando no nome da animação mas já vou retirar. Lembrem-se também que vocês precisam escrever o nome certinho no comando, senão a Godot não vai achar a animação. Para deletar o asteroide no final da animação, eu vou usar o código nativo. Sei que alguns de vocês vão ficar incomodados com o fato de usar duas linguagens, mas isso não tem problema nenhum, vários jogos usam várias linguagens. Inclusive, nós vamos usar banco de dados, que também possui uma linguagem própria. Mas enfim, vou fazer umas alterações nas propriedades da partícula que havia esquecido e vou testar.
Está bem pequeno o efeito, vocês podem só alterar a escala que já melhora muito. Agora, para não perdermos muito tempo, vamos fazer alguns encapsulamentos para conseguirmos fazer nosso sistema de pontuação. Primeira coisa que vamos fazer é criar uma variável para armazenar uma referência à nossa interface. Como não é uma forma fácil de pegarmos a referência até ela por aqui, podemos pedir para a interface mesmo, ao instanciar, passar o caminho até ela. O tipo da nossa interface é Canvas Layer. Caso vocês fiquem em dúvida em qual é o tipo certo Node, basta manter o mouse em cima do Node, conforme fiz, que a Godot informa. Já criei a variável no asteroide, agora estou nos comandos que instanciam cópias do asteroide, vou colocar aqui uma chamada para um método no nosso asteroide. Colocamos uma chamada e estamos passando como referência ao próprio objeto, que é a interface. Agora precisamos então de definir esse método no asteroide. Como nós não vamos acessar esse método de dentro dessa classe, mas sim da interface, precisamos deixar o acesso público. Nós vamos receber uma referência para um objeto que é do tipo Canvas Layer, então precisamos de definir o parâmetro que estamos recebendo com o mesmo tipo. Agora que temos a referência até a nossa interface, podemos criar uma chamada de método para marcar pontos na nossa interface. Vamos usar a variável que criamos, que é a referência até ela, chamar o método, e definir um parâmetro do tipo inteiro. Esse valor que vamos passar é quantos pontos estamos marcando. Se acertarmos o tiro ganhamos 1 ponto, e se destruirmos o asteroide ganhamos 2. Agora vamos definir esse método lá na nossa interface, e também criar uma variável do tipo inteiro para armazenar os pontos. Não se esqueçam que é necessário inicializar também a variável com o valor 0, caso contrário a variável conterá lixo de memória e causará erro no jogo. Feito isso basta somarmos a pontuação que marcamos. Outra coisa que precisamos é criar alguma forma de exibir a nossa pontuação. Eu vou criar um label, definir uma mensagem padrão, e ativar um sombreamento para ficar mais elegante e fácil visualizar. Se atentem a colocar o label como filho da nossa interface. Feito isso, vamos voltar para o nosso código da interface, pegar esse label que criamos, e alterar a propriedade texto. Galera, por favor, se lembrem de que avisei para não usar acentuação ou símbolos, caso contrário vocês vão ver a Godot acusar erros. Não sei o porquê isso ocorre, mas com certeza eles irão corrigir isso em breve. Já estamos chegando ao fim do vídeo. Agora vamos fazer alguns polimentos para na aula que vão focarmos no conteúdo de banco de dados. Primeiramente vou duplicar nossa partícula do asteroide. Vou abrir o recurso de forma geométrica do nosso asteroide, salvar como arquivo mesh para podermos usar como efeito para as partículas. Bem galera, eu já fiz as partículas da bala, do asteroide, e agora vou fazer uma de efeito dos pedaços do asteroide. Já mostrei muita criação de partícula então vou pular essa parte. Espero que vocês me entendam. O efeito final ficou assim. Agora para finalizar a aula, vamos criar um ambiente de fundo. Vou criar uma esfera gigante, assim como fizemos para o Sol, desativar as interações com as luzes, e fazer ele cobrir todo o fundo do nosso ambiente. Vou adicionar uma textura de espaço.
Procurem alguma textura semelhante na internet ou aguardem eu disponibilizar um link para os recursos usados na série. Percebam que ao aumentar o tamanho, a esfera desapareceu. Todos os recursos 3D são ocultados de um lado. Para resolvermos isso basta invertermos o lado nas propriedades do material. O projeto acabou bugando. Se isso acontecer com vocês também basta reiniciar a cena. Se o Sol não aparecer, basta aumentarmos o tamanho da nossa esfera. Após deixar um tamanho razoável, podemos testar o jogo. Aparentemente a câmera não está captando o ambiente inteiro. Basta aumentar o valor da distância máxima da visão. Galera, por esse vídeo é isso. Considerem apoiar o meu canal, é muito importante para fortalecer. Na próxima aula vamos falar sobre banco de dados, vejo vocês em breve.